Código com relação ao atendimento da criança. O que regulava o Brasil nesse momento ainda eram as leis filipinas, leis portuguesas, e nós já tínhamos aí o Código Criminal. Uma urbanização que crescia, junto com a população também em aumento. Houve também um aumento da violência urbana. Nesse período, a pobreza também aumenta. Havia até então uma proteção da criança abandonada através de uma instituição que veio de Portugal para o Brasil, colonial, que é a Roda dos Expostos. Eram cilindros com dois buracos que giravam no próprio eixo, onde as mães, geralmente as mães solteiras, colocavam a criança em determinado ponto para que ela fosse pega no outro ponto sem se identificar. Era o anonimato, da época. O Código Criminal da República estabelece como critério de responsabilização o que vai se chamar de teoria do discernimento. Seria feita uma avaliação psicológica da criança dos 9 aos 14 anos para verificar se ele teria discernimento, e a responsabilização e a medida adotada seria proporcional a esse discernimento. Se era plenamente compreensível a ação da criança, então receberia uma sanção penal como se adulto fosse, com alguma atenuante só, Então era imputável penalmente desde que fosse identificada essa consciência, digamos assim. O Bernardino era um garoto, um engraxate. Ele foi preso porque ele engraxou o sapato de um homem e ao término ele saiu sem pagar. Então, qual foi a reação dele? Ele jogou tinta e sujou as calças e ele chama a polícia. Quando ele chama a polícia, o Bernardino tenta explicar, mas não consegue. Ele é preso junto com 20 presos adultos e lá ele é violentado. Ele é retirado da cela e jogado na rua. É quando ele foi levado para o hospital e lá ele narra essa história para o jornalista. Esse caso ele foi muito emblemático porque ele vai mobilizar uma série de discussões no sentido de mostrar a necessidade de espaços específicos para essas crianças, que era impensável você ter uma criança que fosse retirada da rua e levada para uma prisão comum. Casos como o dele permitiram demonstrar a situação que vivia essa infância, em particular quando essas crianças eram levadas para as prisões. O Estado foi pressionado a criar um código para regular o que não existia. Então esse código, o interessante dele é isso, ele vem regular tudo. Ele traz direito civil, ele traz direito de proteção assemelhado ao penal, assemelhado ao que existe hoje, mas não é propriamente penal. Ele traz direito do trabalho, ele traz questão de adoção. Ele divide as crianças em 2 grandes setores. O setor das crianças de elite, brancas, ricas, e a grande maioria da criança brasileira, que é a criança pobre, negra, abandonada, delinquente. E essa criança recebe o nome pejorativo de menor. Menor era aquele sob a tutela do Código de Menores, que era ou vadio ou delinquente. A vadiagem era o meio para o fim da delinquência. Com menos de 14 anos, os menores começaram a ser considerados inimputáveis, A eles não se podia atribuir nenhuma infração. A partir dos 14 anos, segundo o Código, dependia se ele fosse abandonado ou não. A escola de preservação para o delinquente, a escola de reforma para o abandonado. Entretanto, na prática, o sistema era muito mais discricionário e cabia muito mais ao juiz decidir onde encaminhar a criança do que tanto a qualificação jurídica dela. Com todas as críticas que se possa fazer ao Código, é importante considerar o momento da sua elaboração. É a primeira tentativa efetiva de você construir uma legislação própria específica para a infância, regulando a questão do trabalho infantil, que era uma prática corrente. Uma frase muito utilizada era a seguinte: o trabalho da criança é pouco, não aproveita quem é bobo. Era exatamente essa ideia da exploração do trabalho. Você paga pouco e o que você ganha sempre é lucro. Havia o SAM, que era um serviço de assistência ao menor. Esse serviço só havia em poucas capitais, mas ele foi mais um serviço de tortura, de violência contra a criança internada, mas não educou nada.
A principal criação do regime militar foi a FUNABEM, depois deu origem às FEBEMs em alguns estados. Também nessa época eram internadas as crianças abandonadas, sem pais, com pais presos. Tinha então o setor dos menores e tinha o setor dos chamados delinquentes. E ela foi famosa como exatamente aquilo que ela tentou evitar no SAM, a violência contra as crianças. Daí as fugas em massa, a superlotação de menores. Este hospício não é uma realidade isolada. Ele se reproduz em vários outros lugares, às vezes com pequenas diferenças e nomes sofisticados. Devemos compreendê-lo como uma instituição que cumpre um papel determinado em nossa sociedade. O hospital psiquiátrico funciona como um depósito. Para cá vêm os improdutivos de uma maneira geral, os inadaptados, os indesejáveis e os desafetos. Todos aqueles que por um ou outro caminho se desviam daquilo que chamamos normalidade. Através do hospício, a sociedade exclui os que não se adaptam a um sistema baseado na competição. Aí meu pai me internaram aqui, né? Aí minha mãe deixou aqui. Então deu de 14 anos. 14 anos, é assim. Aí depois o meu pai morreu. Vou pedir vou pedir o Dr. Secar começou a dar álcool pro Miguel, esperar minha farinha cegar. Espera aí, tem que falar mais, espera aí. Eu vou falar mais. Depois, eu falei assim, que cheguei lá em casa 9 horas, aí eu falei assim, ô mãe, eu tô com fome. Aí eu falei assim, pronto. Poxa, Manel, tenha compaixão, tira nós todas desta prisão. Estamos todas de azulão, lavando o pátio de pé no chão. Lá vem a boia do pessoal, arroz cru e feijão sem sal. E mais atrás vem um macarrão, parece cola de colar balão. E mais atrás vem a sobremesa, banana podre em cima da mesa. E mais atrás os muros e todas as barreiras físicas funcionam para isolar o hospital psiquiátrico. Aqui dentro a loucura, lá fora a razão. Pequenino, triste sem o cão, sem dono. Tô cansado de viver, de sofrer por aí perambulando. Não teve sorte, o teu berço foi de ouro.
O teu pai não teve tesouro, é triste sua vida vagabundista. Seu moço enviou trocado, que eu quero comer no pão. Sou menor abandonado nesse mundo de ilusão, diz. Seu moço enviou trocado, que eu quero comer no pão. Sou menor abandonado nesse mundo de ilusão. Enquanto que o filho do pai tá rico desfruta do bom bonito, que o dinheiro que o pai tem lá vai. Lá vai o menino pobrezinho que acorda bem cedinho pra vender bala no trem. Muitas vezes abandonado, sendo muito maltratado na chamada Funabem. Alô Brasil, felicidade nunca existiu no sangue. É orientado, será marginalizado na manchete da manhã. A São Clemente lembrou seus estilos. Somos capitão das fotos na Sapucaí. A São Clemente lembrou seus estilos. Somos capitão das fotos na Sapucaí, pequenino. A pessoa também algumas vezes tem que ter alguma chance para viver, porque, sei lá, o governador também, por alguém, algumas chances. Sendo alguma chance, porque pô, as crianças também merecem, as crianças também são viventes, que né, são nem a gente, por exemplo. Pô, a gente são sofredor da vida aí, por sempre caminhando na vida aí, sem sei lá, vamos viver sem o crime, sem a violência, sem nada, vamos viver a paz, como todos nós aqui, como as crianças, porque tem muitas crianças, sei lá, que a pessoa não pensa bem o que quer depois, viver assim como todo mundo está vivendo aí, brincando, se divertindo, participar com a competição, todos nós aqui, que é legal. Eu acho que é melhor do que viver no mundo do crime, no mundo da roubadia, ou no mundo das pessoas que não levam a sério o que é viver. É só isso que eu tenho a falar para vocês aí. Sei lá, o governador também dá uma chance pra gente, porque a gente somos menor abandonado, mas somos gente. Dá uma força pra gente aí. Atenção, garotada, criança, venha participar da primeira corrida infantil na cidade do Rio de Janeiro, da associação, dia 13 de setembro, local, Estádio Célio de Barro, Maracanã. Quanto tempo você não vai para casa? Eu tenho uns 15 dias já. Você gostaria de praticar um esporte? Legal estudar também, né? Se alguma coisa na vida depois da manhã para não ser ladrão. Eu desde pequeno sou guardador de carro, aí no Largo Machado, na rua Barão do Flamengo, moro em Caxias. E vivo nessa situação e não durmo na rua não, moro lá em Caxias. Todo santo dia, 7 horas, eu vou embora pra casa. Disseram aí que a escola do mundo que ensina. Então a pessoa pra viver na rua, a escola do mundo que vai ensinar a escola vai ser ruim, eu acho. Sei lá, gente, eu acho que pra mim mesmo isso aí, sei lá, tinha que ter alguém que responsabiliza pela pessoa, tá? Que, pô, dá aquele amor, aquele carinho, certo? Que a mãe e a avó não dá, né? Céu, que é necessário para nós todos. Criança tem menos respeito também, tá? É só isso que eu tenho a falar. Houve uma reviravolta em 1990 com a criação do ECA e foi considerado uma revolução, um código aperfeiçoadíssimo do direito nacional brasileiro, mas na verdade o Estatuto da Criança e do Adolescente é quase uma cópia da Convenção Internacional dos Direitos da Criança e da Declaração Universal dos Direitos da Criança de 1979. Então o ECA é um reflexo direto das leis internacionais em defesa da criança e do adolescente. O ECA, ele tem a doutrina da proteção integral, então a criança tem o direito de ser protegida por todos, qualquer criança. Não importa a classe que ela tenha, não importa se ela já praticou algum ato infracional, ela ainda assim está sob a tutela do ECA para ser protegida. E aí,
aí, você curtiu? Se eu curti, eu adorei! O que é que houve pra essa animação toda? A gente teve um bate-papo com o Unicef lá na escola. E o que a Unicef faz? É uma organização que trabalha em várias áreas da infância e adolescência, como educação, saúde, proteção contra violências e participação cidadã. E como foi a conversa? Incrível! Aprendi um monte de coisa. Como conhecer os diferentes tipos de violência contra crianças e adolescentes, evitar que aconteçam e buscar ajuda quando for preciso. Ah, mas aí é só ver quando a criança tá machucada. Na verdade, é muito além disso. Existem vários tipos de violência. Por exemplo, a física, que é tipo uma agressão ao corpo. E a sexual, que é quando alguém nos força a praticar ou presenciar ato sexual. Sim, é considerado violência até mesmo um toque indesejado ou a exposição de nossas partes íntimas. É, e tem também a violência psicológica, que acontece, por exemplo, quando alguém ameaça ou humilha outra pessoa. E tem a negligência. Negligência. É quando um adulto deixa de cuidar de uma criança ou adolescente e de garantir tudo o que ele precisa para se desenvolver bem e com saúde. E a gente tem que ficar esperto. Essas violências podem levar a dificuldade na escola, depressão, machucados no corpo e até comportamentos perigosos. Mas o que dá pra fazer quando a gente vê isso? A gente precisa conhecer e saber onde tá a rede de proteção. Sabiam que tem dezenas de entidades que atuam para proteger crianças e adolescentes? Além da escola e da família, tem também o Conselho Tutelar, Juizado da Infância, Delegacia, o CREAS e todos esses outros. Então, por exemplo, se uma criança sofre violência sexual, comunicamos ao Conselho Tutelar, que notifica a polícia e o Ministério Público. Nos casos em que a vítima precisa de atendimento médico, ela deve ser encaminhada para uma unidade de saúde local. É preciso também registrar um boletim de ocorrência, para então a criança ser encaminhada para o serviço local de referência, que vai ajudar ela e sua família a resolver e superar o problema. Fora que existe também o Disque 100, uma linha telefônica que recebe denúncias anônimas e gratuitas. Poxa, vocês estão afiados no assunto. Sim, e a gente tá pensando num projeto para repassar essa discussão para outras escolas e compartilhar com outros adolescentes. E a gente pode ajudar? É claro, bora lá!